Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. O diácono original, quando ele foi criado, ele tinha uma função muito mais nobre, vou dizer assim, muito mais difícil, desafiadora, e requerendo desse indivíduo uma preparação espiritual como de um pastor, ou até mais, de um missionário. Porque você vê que eles elegeram ali uns 7 diáconos, né, para cuidar da parte social da igreja, para que os pastores pudessem pregar. Mas esses diáconos, eles também faziam, enquanto faziam obra social, eles pregavam. Enquanto faziam obra social, eles batizavam. Inclusive, você vê o exemplo de Filipe. Filipe não é o Filipe apóstolo, mas é um Filipe que faz parte do comissão dos 70, né? Ele foi eleito diácono em Atos capítulo 6, juntamente com alguns outros, e inclusive Estevão. Ele é eleito diácono e ele vai pregar naquela região ali de Samaria. E nesse momento ele encontra o Espírito Santo, que é o grande missionário, fala ao coração dele para que ele seguisse um carro. E aquele carro, ali dentro daquele carro, de uma carruagenzinha da época, né, havia um eunuco. Esse eunuco, ele tinha dentro do seu coração um chamado por Deus. O Espírito Santo havia criado um desejo de conhecer mais. Quando a gente ouve a história do eunuco e de Filipe, aquela pregação em que para o carro e batiza, a gente pensa assim: o eunuco, ele é muito simples, né? Ele é alguém que pede orientação. Ele diz assim: estou lendo o livro de Isaías, mas eu gostaria que ter alguém que me ensinasse, porque eu conheço muito pouco. Como posso crer se não tem quem me ensine? Aí você pensa, o eunuco, ele é alguém muito simples, ele não é uma pessoa simples. Mas não, naquela época, para adquirir esse material, não era qualquer pessoa que podia adquirir. Talvez fosse um preço não muito barato, né? E só quem gostava de estudar mesmo, pessoas estudiosas. Quem tinha isso eram os fariseus, altos fariseus, os estudiosos da época. Mas esse eunuco, ele era servo de uma rainha mãe, e ele se interessou pelo livro, ele começa a ler, ele começa a estudar. E aí, onde eu tiro a conclusão que ele não era uma pessoa assim, simples em esclarecimento? Porque o livro de Isaías, ele fala sobre o servo sofredor. Esse eunuco, ele pede orientações, ele pergunta: quem é o servo sofredor? Que Filipe pergunta para ele, qual parte você não entendeu? Ele começa a dizer, né? Quem é o servo sofredor? É alguém que eu não conheço? Pode me explicar? Eu não estou entendendo. Porque o livro de Isaías, até o capítulo 53, se você for estudar, você vai perceber que o servo sofredor, ele faz você entender que é o povo, que é Israel. Israel, ele assume esse lugar de servo sofredor na nossa interpretação, até o verso 53. A partir do verso 53, o servo sofredor passa a ser Jesus Cristo. O texto fica muito claro que esse servo sofredor é Cristo. Ele é o servo sofredor. E aí, perceba a inteligência do eunuco. Ele era uma pessoa inteligente. E então, Filipe vai, explica para ele, e daquele momento, você vê que Filipe era um diácono, Filipe está pregando, aí o eunuco, já conhecendo bem a história, já compreende que ele precisava ser batizado para fazer parte do povo da aliança. E o que me impede de ser batizado? Olha a água ali. Eles param e eles descem da carruagem e Filipe batiza, um diácono batizando. Olha só, era assim, era uma missão difícil naquela época.